Hola, soy Rómulo, tu profesor de español. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Yo no sé desde dónde me estáis viendo vosotros. Yo no sé qué hora es em vuestros preciosos países en este exacto momento. Bom, galera, a dica hoje aqui no Espanhol com Rômulo é com relação a uma regra muito importante para quem quer aprender o espanhol e para quem já fala o espanhol poder relembrar, não é? Estou falando da regra do verbo ir, o verbo ir, tá? Em português nós falamos eu vou trabalhar, né? O nome disso é locução verbal, tá? É quando eu pego um verbo no presente e eu quero indicar futuro sem usar o trabalharei, né? Eu falo eu vou trabalhar. Isso eu indico futuro, só que não com o verbo trabalhar, com o verbo ir. Isso é uma locução verbal, tá? Em espanhol, o nome disso, tá? Vai ser perífrasis. Uma perífrasis verbal de futuro. Perífrasis verbal del futuro, tá? Ah, então, ah, eu tenho em português, eu vou trabalhar, eu vou estudar, ela vai trabalhar, ela vai estudar, sem essa preposição a, não é? Em espanhol eu preciso, tá? Então esse é o foco do vídeo de hoje. Já pode pegar o seu caderninho para fazer suas anotações, lembrando que tudo que eu disser no idioma espanhol estará aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha curiosidade de saber como se escreve alguma coisa que eu estou pronunciando no idioma espanhol. Vale? Ah, claro, eu não poderia começar o vídeo de hoje falando do verbo ir sem conjugar o verbo ir. Então, primeiro vamos criar intimidade com o verbo ir no presente do indicativo. Então, vamos lá, comigo, calmamente. Yo voy. Tu vas. Na Argentina, vos vas. Él va. Ella va. Usted va. Nosotros vamos. Nosotras vamos. Vosotros vais. Vosotras vais. Ellos van. Ellas van. Ustedes van. Então, esse é o verbo ir na sua conjugação no presente do indicativo. Agora, quando eu tiver a intenção de colocar o futuro, não é? Ao invés de eu falar trabalharei, trabalharei, estudarei, estudiarei, comprarei, comprarei, e eu for utilizar dessa locução verbal futura, não é? Que é a perífrasis verbal futura, tá? Uh, eu vou precisar da preposição a. Então, eu vou ensinar aqui para vocês. É óbvio que tem uma dica de ouro, não é? A dica de ouro é a seguinte, é um mantra, tá? Não tem nada a ver com religiosidade, vocês sabem muito bem disso, tá? Então o mantra tá até aqui atrás na minha humilde lousa, em mi humilde pizarra, tá? Tá aqui a regra para vocês. Então a regra é: inspira, verbo ir, mais preposição a, mais verbo. Repetindo. Verbo ir, mais a, mais verbo. O que eu quis dizer com isso, fora de brincadeira? Que é o verbo ir no infinitivo, a preposição a, mais um próximo verbo no infinitivo. Tá aqui o exemplo. Ir mais preposição a mais próximo verbo. Tá? Aqui eu tenho os outros tempos verbais do verbo ir para matar a tua curiosidade, que eu já tenho aqui nos exemplos, tá? Então, em português, percebam que eu não vou colocar essa preposição a, tá? Exemplos. Eu coloquei aqui nos tempos verbais variados, tá? Para matar a tua curiosidade, porque a gente conjugou no presente e no indicativo, mas como é
no futuro, no pretérito, no gerúndio, no particípio. Então, tá aqui especialmente para vocês. Então, vejam os seguintes exemplos. Eu vou estudar. Eu vou a estudar. Eu vou dar uma ênfase sempre nesse a, tá, gente? Porque na correria do idioma é eu vou estudar, eu vou estudar. Quase não se percebe, mas na escrita é preciso e, obviamente, na fala também, tá? Eu vou a estudar. Eu fui trabalhar, tá? Eu fui trabalhar. Eu fui a trabalhar. Ou uma pergunta: você foi trabalhar? Tu fuiste a trabalhar? Tu fuiste a trabalhar? Ela não irá beber. No sentido de hoje ela não vai beber, tá? Ella não irá a beber. Perceberam? Verbo ir em tempos verbais variados, tá? E eu estou usando essa preposição a. Então, ella no va a beber hoy. Nós íamos vender a casa. Nosotros íbamos a vender la casa. Ela quer que eu vá comprar pão. Muito normal e recorrente, não é? Essa frase, né? As pessoas que estão cuidando, não é, dos mais idosos, não é? Ela quer que eu vá comprar pão, tá? Então, ella quiere que me vaya a comprar pan. Ella quiere que me vaya a comprar pan. Estou usando praticamente todos os tempos verbais, tá, galera? E tudo aqui na descrição do vídeo. Se eu fosse morar em um país estrangeiro ou no exterior, se eu fosse morar no exterior, seria na Espanha. Se eu fuera ou se eu fuese, tá? É a mesma coisa do português. Se eu fora ou fosse, lembra? Então esse tempo verbal vai ser se eu fuera ou se eu fuese. Si yo fuera o fuese vivir en un país en el extranjero, seria Espanha. Seria Espanha. Espanha. Às vezes eles aspiram o S, tá? Muitos países aspiram o S, ou, na verdade, na correria do idioma. Espanha, Espanha. Tá? Você vai escutar isso em muitas canções, principalmente em canções e poemas. Poemas falados, né? Ditos. Recitados, perdão. Estamos indo almoçar agora. Estamos yendo a almorzar agora. Tá? Agora eu usei o gerúndio. Perceberam que mesmo no gerúndio eu também vou precisar da preposição a para indicar essa locução verbal, essa perífrasis verbal de futuro. Tá? Novamente. Estamos indo almoçar agora. Estamos yendo a almorzar agora. No particípio, também vou precisar usar a preposição a. Eu tinha ido escrever um e-mail para o meu chefe. Então, se alguém perguntou, né, onde você foi? Eu tinha ido escrever um e-mail para o meu chefe. Tá? Eu había ido a escribirle un email a mi jefe. Lembrando que a palavra e-mail, tá? Eu vou preservar esse L espanhol, né? E-mail, não e-mail, tá? E-mail ou correio eletrônico, também muito usado. Então, os dois são sinônimos, aí cabe a você, tá? Eu falo e-mail porque com a globalização, né? Todo mundo sabe que é um e-mail, né? Agora, tem muita gente que escreve correio eletrônico. Não se espante, tá? E não se assuste, tá? Como é que é e-mail em espanhol? Correio eletrônico. Repetindo, eu tinha ido escrever um e-mail para o meu chefe. Eu había ido a escribirle un email ou un correio eletrônico a mi jefe. Agora o uso com imperativos. Com imperativos é muito legal porque a gente lembra um pouquinho de ordem, né? De mãe, pai, né? De parentes, né? Pessoas mais velhas dando ordens para a gente. Né? Imperativo. Também vou precisar desse auxiliar, dessa preposição a, para indicar uma locução verbal, ou seja, uma perífrase verbal. Vai escovar os dentes. Vete a lavar los dientes.
Vete a lavar los dientes. Vai trabalhar de home office. Vai trabalhar de home office, tá? Vaya a trabajar desde el hogar. Vaya a trabajar desde el hogar. Vamos jantar. Vamos jantar. Vayamos a cenar. Vayamos a cenar. Ide a vossas casas. A tradução ao pé da letra é ide a vossas casas. Mas o vosotros, na Espanha, como eu já comentei em vídeos anteriores, significa o vocês, tá? Na Espanha, o vosotros não é que nem o nosso vós, que a gente usa só em orações ou em textos antigos traduzidos de Shakespeare, não é? Ou então Camões. Não é arcaico ou em desuso, tá? Esse pronome pessoal. Vosotros e vosotras na Espanha é muitíssimo usado, tá? Para indicar simplesmente vocês. Então seria, vão para a casa de vocês, vão para casa, tá? Isso em espanhol é id a vuestras casas, id a vuestras casas, tá? Tradução ao pé da letra, ide para vossas casas, ide a vossas casas. Vão aprender alguma coisa nova, então. As pessoas que estão paradas jogando videogame, não fazem nada nessa quarentena, principalmente a molecada, né, que está em casa sem escola, vai aprender alguma coisa nova, vai tocar um instrumento, vai ler um livro, vai aprender um idioma, né? Vai aprender um idioma, sei lá, faz alguma coisa nova, né? Vaya a aprender algo nuevo, entonces. Vayan, estou falando com ellos, né? Ustedes. Vayan a aprender algo nuevo, entonces. Vale? Exemplos que eu não preciso usar a preposição a são aqueles que, na verdade, eu não tenho a intenção futura, ou seja, a intenção dessa locução, né, adverbial futura, ou seja, perífrasis verbal futura. Então, quando termina uma frase com o verbo ir, ou quando eu não tenho esse infinitivo que sucede, não é? Então, exemplos. Eu não vou com vocês. Yo no voy con vosotros. Perceberam? Não usei o a. Yo no voy con vosotros. Ela não quer ir lá. Ella no quiere ir allá. Ella no quiere ir allá. Perceberam? Sem a preposição a. Ontem eu não fui com ela ao mercado. Tá? Ayer yo no fui con ella al mercado. Ayer yo no fui con ella al mercado. Bom, galera, aqui na lousa, em minha humilde pizarra, eu tenho exatamente tudo que eu falei para vocês. Então, para a gente finalizar com chave de ouro, repitam comigo, só na primeira pessoa, os mais variados tempos verbais desse verbo ir, tá? Então vamos lá, comigo. Yo voy, yo fui, yo iré, yo iba, esse é o eu ia, yo iba, yo iria, que yo vaya, que eu vá, que yo vaya, e o se eu fora ou fosse. Se eu fuera ou fuese. Se eu fuera ou fuese. Gerúndios, estou indo, tá? Estou yendo. Estou yendo. Tem que forçar essa letra que se chama Y ou Y. Já teve vídeo falando dela. Estou yendo. E o particípio, eu tinha ido. Eu havia ido. Havia ido. Bom, galera, se esse vídeo foi interessante, edificante, importante para vocês, por favor, não deixe de dar o seu like aqui, de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo, de ativar o sininho, obviamente, das notificações e de compartilhar com os seus amigos, não é? Essas dicas tão importantes e tão legais que eu estou fazendo com muito carinho para todos vocês que querem aprender o idioma espanhol. ¿Vale? No se olviden nunca de que yo soy Rómulo,
tu profesor de español. Hasta luego, hasta siempre y hasta pronto.